Pode iniciar, José. Então, vamos elevar o pensamento ao nosso Pai Criador, agradecendo a Ele por mais um dia de caminhada terrena, que Ele possa envolver a cada um de nós no seu amor, na sua bondade, que nós possamos, através do estudo de hoje, fortalecer a nossa fé e removermos as montanhas que ainda temos dentro de nós. Que Deus, na sua infinita amor e misericórdia, nos ajude na nossa transformação em seres melhor cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar no capítulo 19 sobre a fé transporta montanhas. Então, primeiramente, é o poder da fé. Isso está lá em Mateus, capítulo 17, de 14 a 20, quando o Cristo é questionado. Quando veio a ele ao encontro do povo, um homem que se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus. Em particular, lhes perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, aí nós começamos a ver o poder da fé. Então, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Aqui nós podemos dar um exemplo em relação, vamos pegar, por exemplo, em relação aos nossos atletas, esses que correm atrás de umas medalhas olímpicas. Então, eles têm essa convicção, eles têm essa força, a confiança em si, e conseguem coisas que para o homem comum é difícil. Então, aqui, porém, unicamente no sentido moral, nós devemos entender essas palavras. Então, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, ou seja, nós temos aí essas várias montanhas dentro de cada um de nós, que através de nós tivermos essa convicção, o poder da nossa fé, nós somos capazes de removê-las. Mas infelizmente, nós não acreditamos no nosso poder. Então, por isso que o progresso da humanidade está muito atrasado por causa dessas incertezas, essas dificuldades de buscar transformar essas resistências, a má vontade, em um objetivo único de quê? De nos transformar, buscar essa fé. Então, a fé robusta dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Ou seja, nós temos que buscar essa fé, uma fé perseverante, robusta, corajosa. Então, e, ao contrário, da fé vacilante, resulta a incerteza e a hesitação. E isso faz com que os nossos adversários se aproveitem dessas fraquezas, dessas incertezas. Então, essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Quando nós começamos a vacilar, a gente fica, muitas vezes, refém desses adversários, tanto encarnados como desencarnados, que tentam
dificultar o nosso caminhar. Por isso, nós precisamos buscar esse poder, desenvolver em nós o poder da fé. Noutra acepção, entende-se como a fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Ou seja, nós temos aí, nessa outra acepção, a confiança que nós vamos realizar, a certeza de atingir um determinado fim. Que certeza, que fim é esse? Muitas vezes nós não nos questionamos o que é que eu quero, qual que é o meu desejo, qual que é o meu objetivo. Então, vamos colocar fé nisso. O objetivo de cada um de nós é o quê? É buscar Deus? Se isso for, então temos que colocar todas as nossas forças para que esse objetivo seja concretizado. E assim nós vamos trabalhando. Então, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Ou seja, então nós temos aí que buscar realmente essa fé sincera e verdadeira, que ela nos traz a calma, nos traz paciência, vamos fazer com que nós saibamos esperar, e aí nós vamos estar alinhando com a nossa inteligência, compreendendo as coisas, visando tudo isso ao nosso objetivo. O objetivo visado, que é o quê? A nossa integração com Deus, perceber Deus nas nossas vidas. Cumpre também não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Ou seja, é Deus falando conosco, é Deus agindo por nós. Por saber que simples instrumento da vontade divina, nós somos apenas instrumentos da vontade de Deus. Nada podemos sem ele. Por essa razão é que os bons espíritos vêm em nosso auxílio. A presunção menos que fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. Então, nós temos que ter a verdadeira fé, que conjuga tudo isso aí, a humildade, depositamos a confiança em Deus, Ele que gera os nossos passos, por isso nós temos que estar sempre em sintonia, buscando perceber Deus em tudo. Ainda o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades, ele dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tido antigamente por prodígios, ou seja, milagres, mas que não passam do efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Aqui nós vemos muito bem em relação ao estudo que o Ponciano fez. Demonstra o nosso poder, a nossa capacidade na ação magnética. Então, se nós realmente confiássemos no nosso poder, na essência divina que está em nós, nós conseguiríamos fazer esses prodígios aí. Mas, infelizmente, nós não acreditamos na nossa vontade de curar a nós mesmos. Aí ficamos, muitas vezes, dependendo de um terceiro. Mas, se nós começarmos a desenvolver em cada um de nós esse poder da fé, nós vamos conseguir fazer esses prodígios aí.
com a vontade de Deus, aliada à nossa vontade também. Então, aqui nós temos outro item, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seu artigo de fé. Sob este aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também é na luz mediana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Ou seja, a nossa fé tem que ser uma fé raciocinada. Jamais devemos saber ter dessa fé cega. É porque falou que é assim, é Deus que quis dessa maneira? Não, nós devemos fazer por quê? Questionarmos, né? Para não sermos levados ao erro, para não desenvolver em nós o fanatismo. Então, temos que ter essa fé, uma fé verdadeira, robusta, inabalável, buscando sempre nos ensinamentos. Se tivermos dificuldade, tivermos com dúvida, vamos procurar alguém que saiba um pouquinho mais que nós, e aí vamos desvendando, né? Tirando aquele raciocínio de que fulano que falou está certo. Então, vamos buscar essa luz. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Ou seja, nós podemos comprá-la em qualquer lugar, na mercearia, no açougue, não vamos achar. Então, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Só pelo fato de não ser prescrita, nós não podemos falar que não temos, alguém pode falar, eu não tenho fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. Nem o que ainda é mais certo se impõe. Nós temos o nosso ponto de vista, como dentro da nossa doutrina espírita, jamais nós devemos também impô-la a qualquer que seja. Não, ela se adquire, então a fé se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir ao encontro da fé. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas de lábios ou dizem, e não do íntimo. Porquanto, ao dizerem isso, tampam os ouvidos. Ou seja, quando nós queremos buscar, né, esse desenvolvimento da nossa fé, jamais nós podemos dizer que não temos, não podemos. Vamos falar do nosso eu quero. Eu quero buscar Deus, eu quero desenvolver a minha fé. Peçamos a eles, a esses benfeitores, esse auxílio, para desenvolver em nós esse poder da fé. Então, as provas, no entanto, chovem-lhes ao redor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso. Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem
a intuição de que souberam. Então, estão com a educação feita. As segundas têm tudo de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. E se não ficar concluída nessa existência, ficará em uma outra. Agora nós nos questionamos, como é que está o nosso desenvolvimento da nossa fé? Temos essa facilidade de assimilar as verdades espirituais? Se não, significa o quê? Que nossa natureza está um pouquinho refratária ainda. Então, nossa educação está para ser feita. Então, nós temos que buscar, né, trabalhar cada vez mais para concluir, né, para fazer com que aflore em nós essa fé inabalável. E a religião ela vai nos ajudar nesse sentido. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresenta as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. Não precisamos ter como São Tomé. Eu preciso ver para crer. Então, é preciso, sobretudo, compreender. E essa fase de compreender não admite a fé cega. Então, a fé cega já não é deste século mais. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se. Então, a fé cega é aquela impositiva, exigindo das pessoas a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, ou seja, o raciocínio e o livre-arbítrio. Quando nós tentamos impor a fé a alguém, nós estamos atrapalhando, minando esse raciocínio e o livre-arbítrio da pessoa. Então, é principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo. E dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. E essa dúvida é cruel. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Por isso que é importante nós termos uma fé lógica, raciocinada, porque ela vai se basear em fatos e na lógica. Se tivermos dúvida, vamos buscar um esclarecimento. Então, a criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Então, a partir do momento que nós começamos a compreender as coisas, então a nossa crença se avoluma. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, quando nós conseguimos ter essa fé inabalável, nós vamos ver realmente que nós estamos progredindo e bem. Aqui nós temos, em relação à fé, sobre a parábola da figueira que secou. Tem a ver com a fé também. Aqui em Marcos 11, capítulo 11, verso 12 a 14 e 20 a 23, diz assim: quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa, tendo-se, porém, aproximado, achou só folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira, que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, retira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então, a figueira, reportada nessa parábola, que secou, é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem. E aqui já nós vamos fazer o nosso questionamento. Se nossa propensão aparenta propensão para o bem.
mas que, em realidade, nada de bom produzem. O exemplo aqui dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agrada aos ouvidos, sem que, entretanto, relevem, quando prescustadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Também aqui em relação aos médios, são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhe aos médios uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam o objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos azonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira de estéril. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil neles. A semente que não sabe fazer que frutifique, e consentirá que se torne presa dos espíritos maus. Então, veja, essa é importante lição para nós médios. Que nós temos, a mediunidade é para quê? Para que serve? Por que Deus nos deu esse dom? É justamente para auxiliar ao próximo e, primeiramente, para nos auxiliar, para nos melhorarmos. E se nós não fizermos bom uso, seremos tal qual essa figueira seca. Não demos fruto. Então, para que Deus vai persistir com essa mediunidade em nós? Né? Nós nos tornamos inúteis. Então, aí nós vamos estar tal qual essa figueira, vamos secar até as raízes. Aí ficaremos vítimas, presas desses maus, desses nossos irmãos ainda ignorantes da luz. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade faz, cairão reduzidas a nada. E todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem postos em ação os recursos que trazem consigo, serão tratados como a figueira que secou. Ou seja, todos nós temos dons, temos recursos que nós possamos usar em benefício do próximo. Então, não vamos nos tornarmos essa figueira, e sim vamos tornar a figueira mais uma figueira que produza frutos, enquanto nós estamos aqui nesse caminho de Deus. Então, aqui, a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Novamente, é igual a figueira seca. Tem que ser proveitosa, tem que ser ativa.
Nós não devemos deixá-la entorpecer. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Ponderemos sobre isso também. Inspiração divina é a fé. Desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Então, por isso, reforçando aí, a nossa fé, não podemos vacilar com ela. Porque se nós estamos construindo o nosso edifício, né? Se for um edifício baseado nessa fé vacilante, no primeiro tropeço ele rui, ele cai. Então, levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Então, aqui o Evangelho nos diz, né? Nos conclama a sermos fortes na nossa fé. Para levantarmos esse edifício sobre bases que não corroam, que nada venha abalá-la. Então, a fé sincera é empolgante, é contagiosa. Comunica aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Então, se nós temos essa fé sincera, nós não precisamos ficar falando para os outros. Ela contagia, ela empolga os demais que estão conosco. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, passo que a fé aparente usa de palavras sonoras, que deixa frio e indiferente quem as escuta. Quantas vezes nós ouvimos alguns estudos que essas palavras elas saem ocas, sem nenhum magnetismo de quem está professando. Então, pregai vossa fé pelo exemplo, para a incutir nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, está aí o nosso exemplo que devemos seguir, pela a nossa transformação. Tendes, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Credes nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obra da fé. Então, José, o Espírito Protetor, de 1862, foi essa mensagem da fé, sobre a fé. E aqui, continuando, a fé humana e a fé divina. Dá para diferenciar as duas? No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, esse estado latente, e que ele cumpre fazer eles abrocharem e cresçam pela ação da sua vontade. Aqui uma parte importante, a nossa vontade. Para que, através dela, nós consigamos fazer desabrochar e crescer essa fé, porque ela está dentro de nós. Ela está em germe depositado no nosso íntimo, pelo nosso Pai Criador. Então, através da nossa vontade, nós vamos fazendo com que ela desabroche. E também, através da nossa vontade, na parte curadora, se nós não tivermos essa vontade firme e sincera, nós não vamos conseguir fazer, manipular aquele magnetismo para que ele se transforme em elementos de cura. Por isso que coloca aqui,
através da nossa vontade, vamos desabrochar e fazer crescer a nossa fé. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque essa fé foi nos passada através dessas gerações todas só pela parte religiosa, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmo o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Como Yogananda nos coloca nos seus ensinamentos, né? A vontade de querer transformar. Então, se nós colocarmos essa vontade na nossa fé, nós vamos fazer essa fé, o nosso desejo mudar a nossa transformação, fazer com que nós nos transformemos. Aí, então, também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo? Ora, quem eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam, e pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Então, o espiritismo e o magnetismo juntos, eles vêm nos mostrar, através dessa vontade, da fé robusta, o que nós podemos fazer. Tanto o Cristo diz, vós podeis fazer muitas coisas. Então, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora como milagres. Repetimos, a fé é humana e divina. Não dá para diferenciar as duas. Ela é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígio, que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Aí nós vemos que a nossa fé, até o momento, é vacilante. Ela vacila muito, porque nós não cremos na nossa capacidade. Por isso que é colocado aqui, pelo Espírito Protetor. Se nós achássemos bem persuadido do poder que trazemos em nós operaríamos que esses fenômenos que outroramente era chamado de milagres. Então, a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Quando nós vamos aplicar essas faculdades em termos de necessidades materiais, aí nós estaremos mais do lado humano. Mas nós temos que trabalhar mais o lado divino em nós. Então, o homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé. Ele acredita no que está se fazendo, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza que lhe faculta imensa força. Então, quando nós queremos realizar algum projeto e colocamos isso com firmeza, com certeza, nós vamos conseguir realizá-lo. O homem de bem, crente em seu futuro celeste, aqui já um pouquinho diferente, em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Então, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer. Ou seja, aqui nós temos aí, almejando para nós, cremos em nosso futuro celeste. Então, quando nós cremos nesse nosso futuro celeste, nós vamos aurir, né, nessa presente existência, uma força revitalizadora que vai fortalecer a nossa fé para realizar a parte necessária nossa aqui operando a caridade, o devotamento, a abnegação. Isso vai fazer com que nós almejemos esse futuro celeste.
Então, aí nós temos, nesse pequeno trecho, em relação à nossa fé. E que nós possamos, cada vez mais, nos empenharmos para encontrarmos, né, em nós essa força revitalizadora dos nossos ideais divinos que habitam em cada um de nós. E assim, nós agradecemos a Deus por mais esse momento de comunhão, e que esses ensinamentos nós possamos nos empenharmos cada vez mais na nossa busca de encontrar Deus em nós, não lá fora, mas Ele está dentro de cada um de nós. E assim o nosso caminho ele possa se tornar cada vez mais ameno, mais iluminado, junto a essa espiritualidade que caminha conosco. Que assim seja. Com você, Abadia.